Aqui no canal eu já falei mais de uma vez que é impossível desassociar alguns personagens das Crônicas de Gelo e Fogo de elementos muito marcantes da sua personalidade. Por exemplo, é impossível discutir um Tyrion que não seja um anão, ou um Jon Snow que não seja um bastardo. Porque esses elementos são partes essenciais da construção desses personagens. Um Tyrion que não fosse anão seria uma figura totalmente diferente daquela que a gente vê nas crônicas, porque ser anão é a principal característica que molda a sua narrativa. O mesmo vale para o Jon Snow ter crescido como um bastardo, isso é essencial da figura dele. Ou mesmo se a gente for pensar um Ned Stark sem ser um homem honrado, mudaria completamente a história desse personagem. E de certa forma, a história da Daenerys também é totalmente interligada pelo nascimento dos seus dragões. Porém, não dá para dizer que não existe Daenerys sem os dragões. Afinal, basicamente todo o primeiro livro, a Dany é apresentada como uma personagem sem dragões. Além disso, por mais incrível que pareça, nos planos originais do George R. R. Martin, existem indícios de que os dragões da Daenerys não existiriam na história. Sendo assim, o arco da Daenerys nas Crônicas de Gelo e Fogo poderia sim ser contado sem passar pelo nascimento dos seus dragões. Mas é claro, isso levaria ela para um enredo totalmente diferente do que vimos acontecendo na versão oficial da história. Afinal, até onde a Daenerys poderia chegar sem ter o poder dos dragões ao seu lado? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Antes de tudo, vale ressaltar que o que eu vou trazer aqui é mera especulação. Eu vou criar uma versão paralela da história da Daenerys, partindo do momento final dela no primeiro livro, A Guerra dos Tronos, até o que seria o momento atual da história no final do quinto livro, A Dança dos Dragões. E eu vou me basear para isso única e exclusivamente na minha opinião e no que eu considero mais ou menos importante dentro do universo das crônicas. Como é tudo especulação, eu vou criar uma linha narrativa seguindo os eventos da história principal, mas criando essa versão alternativa da história da Daenerys. E faz todo sentido que você aí tenha uma perspectiva diferente da minha sobre esse assunto, então fique à vontade para deixar aí nos comentários qual seria a sua versão alternativa de uma história da Daenerys sem dragões. No meu último vídeo de What If, do Theon Greyjoy, inclusive, muita gente trouxe pontos importantes nos comentários que complementaram o que eu falei no vídeo ou até mesmo divergiram, mas que trouxeram opiniões que faziam muito sentido também. Então fique livre aí para deixar a sua versão nos comentários e agora vamos para a minha versão do que aconteceria com a Daenerys nas Crônicas de Gelo e Fogo se ela não tivesse dragões. 1. Fuga com Ser Jorah. Bom, no final do primeiro livro, a Daenerys está em uma posição bastante vulnerável. O Calazar do Drogo se desfez e foi quase todos embora, deixando para trás apenas as pessoas mais doentes, alguns escravos e os idosos. O filho da Daenerys está morto, o próprio Khal Drogo também está no estado vegetativo e os companheiros de sangue da Daenerys querem levar ela para o Dosh Khalim. O Ser Jorah é o seu único aliado verdadeiro e ele quer fugir com a Daenerys para o leste, onde eles poderiam vender os ovos de dragão dela para comprar navios, um exército ou até mesmo eles poderiam usar o dinheiro dos ovos de dragão para desaparecer para sempre do mapa. Nesse cenário alternativo, a Daenerys não teria outra opção a não ser fugir com o Jorah e realmente abandonar os Dothraki que ficaram para trás. Isso porque na versão oficial, a Daenerys consegue se tornar líder daquele pequeno Calazar, incluindo dos seus companheiros de sangue, porque ela justamente entra nas chamas da pira funerária do Khal Drogo e sai de lá ilesa e com dragões. Nesse nosso cenário aqui, isso não aconteceria. A Daenerys provavelmente queimaria o Drogo e mataria Mirri Maz-Dur, mas não entraria nas chamas. Isso porque, na versão canônica, nos livros, a Daenerys entra no fogo porque ela sente de forma quase que inconsciente que algo mágico iria acontecer. Ela sente uma ligação dela com os dragões durante todo o primeiro livro e sente a magia presente ali naquele momento e entende que ela deve participar daquele ritual. Nas nossas lives do Clube das Crônicas, que acontece aqui no canal toda quarta-feira, quando a gente discutiu esses capítulos da Daenerys no final do primeiro livro, a gente fala sobre como esse momento da Daenerys entrando nas chamas é um momento quase mitológico, como a Daenerys entra num transe. Ela de certa forma entendia o que ia acontecer, mas ela não
sabia como fazer realmente um ritual mágico. Ela foi seguindo o próprio instinto. Tanto que nesse trecho a Mirri Maz Duur dá uma debochada da Daenerys, dizendo que ela não sabe falar as palavras certas para fazer um ritual e para convocar magia. Mas a Daenerys sentia que ela precisava fazer algo, por conta dos sonhos proféticos que ela teve, por conta das visões que ela teve também em alguns momentos, quando estava acordando, né, depois do parto, por conta de tocar os ovos de dragão e sentir que eles estavam quentes quando ninguém mais conseguia sentir. Então a Daenerys meio que entra num transe de que ela entende que ela precisa entrar nas chamas, que ela precisa fazer o ritual, mas parece que é uma coisa bem inconsciente da parte dela. E até uma coisa meio mitológica, né, de como ela vai entrando nas chamas e o fogo vai tomando o corpo dela. É uma descrição quase tanto mítica quanto um pouco bíblica também, da forma como o Martin vai descrevendo. Mas aqui no nosso cenário, onde os dragões não nascem, a gente também precisa considerar que esse momento da Daenerys entrar na pira funerária não aconteceu. Lembrando que nos livros, nenhum membro da casa Targaryen é imune ao fogo. A Daenerys ficou ilesa ao entrar nas chamas justamente porque aquele foi um momento mágico do nascimento dos dragões, foi um momento ritualístico. Nos livros, a gente tem vários casos de Targaryens que ficaram ou gravemente queimados depois de uma situação, ou mesmo que morreram dessa forma, como o príncipe Aegon II, o príncipe Aerion Chama-Viva, a princesa Aérea Targaryen, o rei Aegon V, o príncipe Duncan em Solar Estival, e até mesmo Jon Snow já teve queimaduras graves. Nos livros, os Targaryen queimam e até com certa frequência. No caso da nossa versão alternativa, sem poder usar esse truque mágico para convencer aquele Calazar a apoiar sua campanha, eu acho que a Daenerys teria que aceitar o conselho do Ser Jorah e fugir para o leste. Afinal, se ela ficasse ali com o Calazar, provavelmente seus companheiros de sangue iriam tentar forçar sua ida para Vaes Dothrak. E com Jorah, a Daenerys provavelmente partiria para Asshai, não só por lá ser um lugar mais isolado, onde ninguém a buscaria e ela poderia recomeçar, como também seria um bom lugar para avaliar o preço dos ovos de dragão, que são parte central da nossa especulação aqui. Além disso, o Ser Jorah fala justamente essa alternativa para Daenerys, abre aspas, Khaleesi ou rainha, essa ordem está para lá do seu poder. Poupe as lágrimas, menina. Chore por ele amanhã, ou daqui a um ano. Não temos tempo para o luto. Temos de partir e depressa, antes que morra. Dany não compreendeu. Partir? Para onde partiríamos? Para Asshai, diria eu. Fica bem para o sul, no fim do mundo conhecido. Mas os homens dizem que é um grande porto. Encontraremos um navio que nos leve de volta a Pentos. Será uma viagem dura, não tenha ilusões. E aí ele continua num trecho seguinte. Minha rainha, disse Ser Jorah, caindo sobre o joelho. Minha espada, que era dele, é sua, Daenerys. E o meu coração também, que nunca pertenceu ao vosso irmão. Sou apenas um cavaleiro e nada tenho a oferecer-lhe exceto o exílio. Mas escute-me, suplico-lhe. Esqueça Khal Drogo, não estará só. Prometo-lhe que nenhum homem a levará para Vaes Dothrak, a menos que deseje ir. Não tente se juntar a Dosh Khalim. Venha para o leste comigo, Iti e Qarth, o Mar de Jade, Asshai da Sombra. Veremos todas as maravilhas que ainda há para ver e beberemos os vinhos que os deuses já achem por bem nos oferecer. Por favor, Khaleesi, sei o que pretende fazer, não o faça, não o faça. Fecha aspas. Então aqui nesse cenário, sem ter a opção do nascimento dos dragões, sem poder realizar o ritual mágico, a Daenerys teria só duas opções. Ou ela aceita a vontade dos companheiros de sangue e parte com eles para se juntar ao Dosh Khalim, que é o que toda Khaleesi tem que fazer quando um Khal morre, ela é levada a Vaes Dothrak para se juntar àquelas mulheres lá, que são justamente as viúvas dos Khals, e se tornar uma espécie de sacerdotisa, feiticeira. Ou ela partiria para o leste com o Ser Jorah. E nesse cenário alternativo, é isso que eu acho que ela faria. 2. A viagem para Asshai. Bom, na versão oficial canônica da história, no segundo livro, a gente acompanha a trajetória da Daenerys para Qarth, que por mais que muita gente possa pensar que é uma parte meio filler da história da Daenerys, é um ponto fundamental do seu arco narrativo. Isso porque é na sua experiência em Qarth que a Daenerys aprende duas coisas muito importantes. Primeiro, que as pessoas vão sempre bajular ela, mas que ela só pode contar consigo mesma e não pode ser uma rainha pedinte. E, em segundo lugar, ela aprende, através da Quaithe, da Casa dos Imortais, que ela, Daenerys, tem um papel profundo a desempenhar no futuro do mundo,
algo mágico e sobrenatural. E na nossa versão alternativa da história, eu acredito que a Daenerys não iria para Qarth, mas eu acho que a sua viagem em direção a Asshai teria um papel muito parecido com o que teve a viagem para Qarth na versão canônica. De fato, é difícil determinar o que aconteceria com a Daenerys indo para Iti ou Asshai, porque a gente teria que pensar em personagens diferentes que poderiam aparecer no caminho dela, além do fato de que Iti e Asshai, por exemplo, são lugares que nós não vemos, né, na história canônica. Nenhum personagem narra a história por lá. E a gente sabe muito pouco sobre essas regiões, apenas algumas lendas e mitos. Mas eu acredito que no segundo livro a gente teria uma narrativa muito parecida na nossa versão alternativa da Daenerys indo para Asshai e também descobrindo as mesmas coisas que ela descobriu em Qarth. A Daenerys e Jorah iriam para Asshai, onde ela aprenderia o seu lugar no mundo e entenderia que ela não pode depender dos outros. E acho que aqui também é válido citar uma outra coisa importante, porque talvez existisse um argumento de que a Daenerys seria uma figura muito diferente na sua personalidade se ela não tivesse os dragões. Mas eu não acredito tanto nisso. Porque, no geral, tanto o papel da Daenerys como rainha e conquistadora, quanto o seu papel mágico como uma possível Azor Ahai, por exemplo, não vem dos dragões, é algo dela. A Daenerys, por exemplo, é uma figura mágica na história. Ela é o Azor Ahai por conta própria, ela é o garanhão que monta o mundo. O nascimento dos dragões, na minha opinião, é uma consequência do poder da Daenerys. Não são os dragões que tornam ela especial. Ela faz os dragões ressurgirem por ser especial. Na experiência na Casa dos Imortais, isso fica muito claro. Diferente do que a gente vê na série, em Game of Thrones, que os imortais pareciam querer roubar os dragões, nos livros, os imortais tentam tomar posse da Daenerys, até mesmo do corpo dela. E todas as profecias que eles fazem são sobre o papel dela no mundo, sobre quem ela é, muito além dos dragões. Eles chamam ela de filha de Três, filha da morte, a matadora de mentiras, a noiva do fogo. Além disso, o Dosh Khalin vê a Daenerys e, quando vê ela, profetiza que ela vai trazer o garanhão que monta o mundo. Mas eles acham que é o filho que está dentro da Daenerys, porque na cultura Dothraki seria impensável eles verem uma mulher como o garanhão que monta o mundo. Mas é uma interpretação equivocada, porque a Daenerys de fato é o garanhão que monta o mundo. Afinal, o filho dela nunca nem nasce. E um detalhe importante, toda vez que a Daenerys também toca os ovos de dragão, ela sente eles quentes. Mas as outras pessoas, quando tocam a pedra, sentem ela fria. Se a magia viesse dos dragões, todo mundo sentiria os ovos quentes. Essa parte ficou indecente, enfim. Mas é só a Daenerys que sente. Nem o Viserys, que é Targaryen também, sente os ovos estarem quentes. É só a da Daenerys. Porque ela é mágica. Se os ovos de dragão tivessem uma magia por conta própria, todo mundo que tocasse eles veriam que os ovos estão esquentando, que tá vindo calor dos ovos de dragão, mas é só a Daenerys que tem essa conexão com eles, que não é por ser Targaryen, é porque ela é especial. E mesmo antes dos dragões nascerem na versão oficial, a Daenerys já estava decidida a se tornar uma rainha de peso. Olhem o que ela fala depois da morte da sua aia, a Eroé. Abre aspas. Foi um destino cruel, disse Dany, mas não tão cruel como será o de Mago, prometo. Pelos velhos e pelos novos deuses, pelo deus ovelha e pelo deus cavalo, e por todos os deuses que vivem. Juro pela mãe das montanhas e o ventre do mundo. Antes de acabar com eles, Mago e Kojako suplicarão pela clemência que mostraram a Eroé. Os Dothraques trocaram olhares inseguros. Khaleesi, explicou a Arya e ri, como se estivesse falando com uma criança. Jaco é agora um Khal, à frente de 20.000 cavaleiros. Dany ergueu a cabeça. E eu sou Daenerys, nascida na tempestade, Daenerys da casa Targaryen, do sangue de Aegon o Conquistador e Maegor o Cruel, e da velha Valíria antes deles. Sou a filha do dragão, e juro-lhes, esses homens morrerão aos gritos. Fecha aspas. E, da mesma forma, ela também fala pro Jorah mais tarde, abre aspas. Sir Jorah Mormont puxou-a de lado quando o sol se aproximava do zenite. Princesa, começou. Por que me chama assim? Desafiou Dany. Meu irmão Viserys era seu rei, não é verdade? Era, senhora. Viserys está morto, e eu sou sua herdeira, o último sangue da casa Targaryen. O que quer que fosse dele é agora meu. Fecha aspas. Ou seja, a Dany já estava decidida a ser rainha antes mesmo de entrar na pira funerária do Khal Drogo. E, da mesma forma, o seu papel mágico é independente do surgimento dos dragões. Eles são apenas consequência de quem ela é. Então, na nossa versão alternativa, mesmo indo para Asshai e mesmo sem ter dragões, a Daenerys manteria o seu objetivo de reinar e retomar Westeros e também o objetivo de se vingar dos seus inimigos.
da mesma forma que ela seguiria tendo um papel definitivo e sobrenatural no destino do mundo. E na nossa versão alternativa, a Daenerys aprenderia essas coisas em Asshai e provavelmente ela sairia de Asshai com a mesma perspectiva que ela sai de Qarth, decidida a não ser mais uma pedinte e de retornar para Pentos, mas não sem antes de conquistar um exército próprio que pudesse demonstrar sua força e reduzir a sua dependência do Ilírio Mopatis. E agora a gente vai chegando num ponto muito importante aqui das nossas especulações. Porque para a gente entender qual o poder total que a Daenerys poderia conquistar num exército por conta própria, a gente antes tem que calcular qual o verdadeiro valor dos ovos de dragão que a Daenerys ainda possui. 3. O valor dos ovos de dragão. Bom, toda especulação sobre o que a Daenerys pode fazer nesse cenário alternativo depende da gente colocar um preço nos ovos de dragão. Afinal, mesmo sem chocar, os ovos são o único trunfo que a Daenerys tem a oferecer. Obviamente, o valor de um dragão vivo é inestimável. Mas vale lembrar que na história das crônicas, os dragões estão extintos há mais de um século e ninguém tem expectativa de que os dragões pudessem voltar à vida. Até muita gente me pergunta ou especula que o Ilírio poderia ter dado os ovos de dragão para Daenerys com algum fundo de objetivo dela fazer eles chocarem. Mas isso não é verdade. Não tem nenhum indício de que qualquer pessoa no universo das crônicas, nem mesmo a Daenerys, acreditasse que seria possível trazer um dragão de volta à vida. Porque os Targaryens passaram basicamente um século tentando e sempre falharam. Então os dragões estavam dados como extintos de forma definitiva. Ninguém acreditava que eles poderiam voltar. Então, o valor dos ovos de dragão não é um valor como uma arma em potencial para trazer um dragão de volta. É o valor de uma relíquia ou de uma joia. Algo muito raro, mas não inestimável. O problema é que nos livros nunca fica claro qual seria de fato o valor de um ovo de dragão. Na história da dinastia Targaryen, a gente sabe de casos em que os ovos foram até mesmo roubados e vendidos, como fez a Elisa Farman, por exemplo. Mas a própria Elisa conseguiu um valor relativamente baixo pelos ovos. Até onde a gente sabe, ela apenas financiou a construção de um único navio ao vender 3 ovos de dragão, o que não parece ser muita coisa. É claro que na época dela, a gente tem alguns pormenores para considerar. Por exemplo, na época da Elisa Farman, que foi durante o reinado do rei Jaehaerys, os ovos de dragão eram muito mais abundantes, né? Então, teoricamente, isso diminuiria a raridade deles e diminuiria o preço deles. Ao mesmo tempo, na época do rei Jaehaerys, os dragões ainda estavam vivos, ou seja, ter um ovo de dragão de fato envolvia a possibilidade de fazer um dragão voltar à vida. Então, isso deveria aumentar o preço de um ovo de dragão. Porém, por outro lado, a Elisa Farman roubou os ovos de dragão e estava desesperada para vender eles e para poder mudar de identidade e sair para fazer as suas viagens. Então, provavelmente, o poder de barganha dela era muito baixo. Então, é muito difícil entender se o caso da Elisa Farman vale para a gente considerar quanto vale um ovo de dragão. Então, a situação dela é bem específica. No caso da situação da Daenerys, nós temos 2 citações sobre o valor dos ovos que podemos usar como base. Ambas as frases são do Sor Jorah durante o primeiro livro. A primeira vem do seguinte trecho, abre aspas. Os meus ovos, mas são meus. Magister Ilírio os deu para mim, uma prenda de noivado. Por que quereria Viserys? São apenas pedras. O mesmo poderia ser dito de rubis, diamantes e opalas de fogo, princesa. E ovos de dragão são de longe mais raros. Aqueles mercadores com quem ele tem bebido venderiam os próprios membros viris por apenas uma dessas pedras. E, com as 3, Viserys poderia comprar tantos mercenários quanto quisesse. E o segundo trecho, abre aspas, minha rainha, Drogo não terá nenhuma utilidade para os ovos de dragão nas terras da noite. É melhor vendê-los em Asshai. Venda um e poderá comprar um navio que nos leve de volta para cidades livres. Venda os 3 e será uma mulher abastada até o fim dos seus dias. Fecha aspas. Bom, obviamente o Sor Jorah não é muito específico no valor dos ovos de dragão. Mas ele deixa bastante claro nessas citações que o valor dos 3 ovos de dragão juntos é bastante alto. O suficiente para comprar quantas companhias mercenárias o Viserys quisesse, ou mesmo para tornar Daenerys rica e abastada para a vida inteira. De novo, o problema é que a economia do universo das Crônicas de Gelo e Fogo é um pouco quebrada. É algo que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes. É bastante difícil a gente definir o valor real das coisas dentro do universo das Crônicas,
crônicas, porque parece que o George R. R. Martin vai mudando a inflação do universo dele conforme os interesses dele dentro da história, né? Assim, não me entendam mal, o George R. R. Martin claramente estabelece alguns valores e ele dá uma atenção para a economia, até por ela ser uma parte importante da história. Mas ele usa ali algumas conveniências para, enfim, para que as coisas funcionem melhor sem ele precisar ficar construindo uma economia que faça sentido o tempo todo. Além do fato, óbvio, de que o Westeros tá sempre em guerras, né? Então o valor de um produto na guerra pode mudar muito em relação ao valor de um produto na paz, e a gente tem a divisão dos reinos, que, né, são separatistas, então deveriam ter uma economia própria, e assim por diante. É uma questão complicada. Mas a gente tem sim algumas coisas para se basear. E isso é importante porque, como eu já disse, o valor que a Daenerys conseguiria ao vender os ovos de dragão definiria o tamanho do exército que ela poderia conquistar por conta própria. Então, a partir da fala do Jorah, vamos tentar definir essas duas coisas. Primeiro, o que significaria ser rico de verdade, abastado para a vida inteira no mundo das crônicas, que é a primeira referência que o Sr. Jorah nos dá. Para isso, a gente pode usar como referência os prêmios que o rei Robert oferece no Torneio da Mão do Rei, lá no primeiro livro. Os prêmios para os campeões das principais modalidades nesse torneio variavam entre 20 mil dragões de ouro e 40 mil dragões de ouro. Esses prêmios são excepcionalmente altos, muito mais alto do que qualquer outro torneio pagaria, porque o rei Robert era extremamente exagerado e irresponsável a nível fiscal. Então, a maior parte dos torneios não pagaria isso. Só que, ao mesmo tempo, esses valores não são suficientes para tornar alguém tão rico e abastado para a vida toda, a ponto da pessoa, por exemplo, viver como um senhor ou se aposentar, que é isso que o Jorah indica para Daenerys. Não à toa, quem ganha os principais prêmios desse Torneio da Mão do Rei são Sandor Clegane, Thoros de Myr e Angai, e nenhum deles se torna rico após receber os prêmios. Inclusive, o Cão de Caça segue trabalhando para o Joffrey e depois deserta e até precisa tentar vender a área como refém, né, para os Tully para poder conseguir mais dinheiro. O Thoros de Myr e o Angai acabam se tornando parte da Irmandade Sem Bandeiras, que é bem ferrada em questões financeiras, e se eles tivessem dinheiro para alguém ser rico a vida inteira, a Irmandade Sem Bandeiras provavelmente estaria numa condição melhor. Enfim, e acredito que a maior parte das pessoas em Westeros, se recebesse um prêmio que poderia aposentá-las para a vida inteira, compraria um pedaço de terra em Essos, ou enfim, iria viajar. Com certeza não continuaria trabalhando como parece que o Thoros, o Sandor Clegane e o Angai fazem. Portanto, o valor dos ovos de dragão tem que ser muito acima desse valor que é oferecido nos prêmios do Torneio da Mão do Rei. Já quanto a custear exércitos mercenários, que é a outra referência que o Jorah traz para o valor dos ovos de dragão, a gente tem outros dois exemplos para se basear na história. O primeiro exemplo é o do Salador Saan, o capitão liseno que servia como mercenário para o rei Stannis. O Salador cobrava 30 mil dragões de ouro por mês pelos seus serviços. Lembrando que o Salador tinha uma frota de 25 navios ao seu comando, o que é bastante coisa. Já no quinto livro, a gente tem a relação do Tyrion com os segundos filhos, do bem mulato Plum. Aqui a gente vai se basear em trechos tanto do quinto livro, do final da Dança dos Dragões, quanto de capítulos liberados de Os Ventos do Inverno, onde o Tyrion se junta à Companhia dos Segundos Filhos. Nesses trechos, o Tyrion contrata a companhia mercenária e assina quase 60 notas promissórias para justamente fechar essa negociação com o bem mulato Plum. Para quem não sabe, uma nota promissória é um documento legal que formaliza uma promessa de pagamento. Ou seja, é um título de crédito, quem emite se compromete a pagar uma determinada quantia ao beneficiário em uma determinada data. Isso aqui é um ponto bem importante, afinal você nunca paga o seu exército mercenário em 100% no valor da contratação, na hora da contratação. Afinal, se eles ganharem todo o dinheiro no momento em que você contratar eles, o que vai impedir esse exército mercenário de desertar logo antes de uma batalha importante? Então, o próprio Salador Saan não ganhou os 30 mil dragões de ouros do Stannis durante a guerra. Era uma promessa de pagamento quando o Stannis ganhasse a sua coroa. No caso do Tyrion, ele contrata a companhia também com promessas de pagamento futuro. O livro diz que dessas 60 notas promissórias que ele assina, várias delas são de 100 dragões de ouro, enquanto outras são de 1000 dragões de ouro. Se a gente fizer uma média aqui, considerando que a maior parte das notas foi de 1000 dragões de ouro, a gente pode pensar que, no geral, essas notas somavam 45 mil dragões de ouro.
Além disso, 2 notas foram para oficiais da companhia, o Caspório e o Tibério, que receberam cada um uma promessa de 10 mil dragões de ouro. E por fim, o Ben Mulato Plum, o líder da companhia, recebeu uma promessa de 100 mil dragões de ouro, além de promessas de terra, castelos e uma senhoria em Westeros. Claro, aqui o Tyrion não tinha muito como negociar, estava com pouco poder de barganha, porque ele próprio estava sendo um escravo dos Yuncaítas e ele não tinha nenhum dinheiro para oferecer ali para o Ben Mulato Plum. Então, ele provavelmente acabou pagando muito mais caro do que seria o normal num contrato de companhia mercenária. Mas se a gente olha tanto para o cenário do Salador Saan quanto para o cenário dos Segundos Filhos, é de se pensar que um exército mercenário custaria mais de 100 mil dragões de ouro, provavelmente. Claro que o contratante vai pagar só parte desse valor na contratação e o restante ele vai pagar com saques, com espólios de batalha e só depois que ele venceu o conflito, né, pelo qual ele contratou a companhia, só depois que ele vai pagar todo o que foi contratado. Mas ainda assim, o custo é bastante alto. E olha que companhias mercenárias como os Segundos Filhos e os Corvos Tormentosos são relativamente pequenas, cada uma tem cerca de 500 soldados. Por isso, se a gente considera todas essas informações, eu acredito que os ovos de dragão da Daenerys teriam que valer individualmente mais de 150 mil dragões de ouro cada um, com os 3 juntos valendo algo próximo, né, arredondando, de 500 mil dragões de ouro. Isso é autossuficiente para que a Daenerys realmente pudesse contratar várias companhias mercenárias com o valor dos ovos, e também é um valor autossuficiente para, caso a Daenerys quisesse, ela poderia vender os ovos de dragão e se aposentar e viver de forma abastada o restante da vida. E por que eu não acho que o valor dos ovos de dragão é maior do que 500 mil dragões de ouro? Porque a coroa de Westeros, no começo da história, deve cerca de 6 milhões de dragões de ouro. Dessa dívida, cerca de 3 milhões é para os Lannisters, uma parte é para os Tyrell, outra parte é para a cartéis de negociação de Tyrosh, e cerca de 1 milhão de dragões de ouros a coroa deve à fé do Sete. Inclusive, essa dívida vai ser importante lá no 4º livro, porque a fé perdoa essa dívida de 1 milhão de dragões de ouro, em troca da Cersei permitir que a fé militante volte a atuar ali em Porto Real. Então é algo importante para a história. Então, por mais que eu acho que a Daenerys e o Sr. Jorah diga que a Daenerys poderia viver de forma abastada e rica ao vender os 3 ovos de dragão, eu acho que eles não valem mais do que a dívida de um governo, que é o que o Westeros tem ali com a fé do Sete, por exemplo. Eu acho que tem que ser um valor menor do que uma dívida de Estado. Afinal, o Estado pode gerar muitas dívidas, mas ele tem um fluxo de renda muito constante, né? Então faria pouco sentido a Daenerys poder pagar a dívida de Westeros ao vender os ovos de dragão, né? Sei que não é a dívida total, mas eu acho que é um valor bem equilibrado. Enfim, então, uma vez definido o valor dos ovos de dragão, a gente percebe que de fato a Daenerys poderia fazer muita coisa com eles. Eu acredito que no final do 2º livro, nessa versão alternativa, a Daenerys sairia de Asshai já vendendo esses ovos de dragão e já usando o dinheiro para contratar ali alguns navios e servos e poder partir em rumo de Essos de novo para buscar o seu exército antes de ir para Pentos. 4. Os exércitos de Daenerys. Na versão canônica do livro, é justamente o Sr. Jorah que sugere para Daenerys buscar pelos Imaculados. Então, aqui na nossa versão alternativa, eu acredito que faça sentido ele dar o mesmo conselho para ela. Então, saindo de Asshai, a Daenerys navegaria até Astapor, onde ela conheceria o exército dos Imaculados. Aqui é difícil, mas a gente vai precisar ignorar a questão da Daenerys querer tomar a cidade e libertar os escravos. Porque isso acontece na versão canônica por conta da personalidade da Daenerys. Ela se indigna com a escravidão e sente que é papel dela mudar as coisas por ali. Claro que isso envolve um pouco do complexo de Salvadora Branca que ela tem, né? E logo as coisas se provam mais complexas do que parecem. Mas, nessa versão alternativa, sem ter o poder dos dragões, a Daenerys, por mais que chegasse em Astapor, iria se indignar com tudo que estava acontecendo ali, iria achar um absurdo a escravidão, mas ela, sem os dragões, não teria forças para conquistar aquela cidade e para fazer a sua campanha pela Baía dos Escravos. E talvez esse seja o ponto de maior mudança nessa versão alternativa que eu estou estabelecendo. Isso porque, vamos lembrar, que a Daenerys consegue tomar Astapor porque ela compra todo o exército imaculado disponível na cidade, que eram cerca de 8 mil soldados. Só que ela só consegue comprar esse montante tão grande porque ela consegue oferecer um dragão em troca deles,
que, como a gente já falou aqui, um dragão tem um custo inestimado. E mesmo assim, os mestres de escravos ainda ficam um pouco reticentes assim, em vender todo o exército para Daenerys. Afinal, se a Daenerys perdesse uma batalha e os Imaculados fossem derrotados, isso pegaria mal para a fama de Astapor. Além disso, eles levariam muitos e muitos anos para conseguir repor um exército imaculado inteiro. Então, eles ficam com o pé atrás se valeria a pena ou não fazer essa negociação. Mas claro, como um dragão vale muito mais do que um exército comum, eles acabam aceitando trocar com a Daenerys. E aí, usando todo o exército de Imaculados, a Daenerys dá um golpe em Astapor. Ela manda que eles matem todo o restante da guarda, todos os mestres de escravos, e ainda consegue usar o Drogon para também queimar parte da cidade e tomar Astapor por inteira. Mas, como aqui a Daenerys não tem dragões, ela não teria todo esse poder de barganha para comprar um exército inteiro. Tendo apenas os ovos de dragão ou apenas o dinheiro dos ovos de dragão, eu acho que a Daenerys poderia comprar, no máximo, 4.000 soldados imaculados. De novo, o livro não diz quanto custa uma centena ou 1 milhar de soldados imaculados. E os mestres de escravos claramente também não levaram a Daenerys muito a sério, desrespeitaram um monte ela e não estavam muito afim de fazer negociação com ela. Então, num cenário em que ela não tivesse dragões, eles poderiam cobrar até muito mais caro. Mas eu acho que no máximo a Daenerys poderia comprar 4.000. E de qualquer jeito, o importante aqui é que com esse efetivo, a Daenerys não teria força para tomar Astapor, como eu disse. Porque mesmo que ela comprasse metade dos exércitos de Imaculados, ainda teria a outra metade para defender a cidade. E, mais importante ainda, com apenas metade dos Imaculados, ela não teria força para começar sua campanha anti-escravidão pela Baía dos Escravos. Então eu acredito que a Daenerys usaria o seu dinheiro para comprar 3 ou 4.000 soldados imaculados, libertaria eles, como ela faz na versão canônica, e prometeria voltar algum dia ali naquela terra para libertar o restante da galera. Além disso, eu também acho que ela usaria parte do seu dinheiro para contratar algumas companhias mercenárias, como os próprios Segundos Filhos ou os próprios Corvos Tormentosos, especialmente por essas companhias mercenárias terem cavalaria, algo que falta ali pro exército da Dany. Lembrando que a Daenerys conhece os Corvos Tormentosos e os Segundos Filhos quando eles estão protegendo Yunkai. Mas Yunkai só contrata essas companhias mercenárias porque a Daenerys estava indo atacar eles, né? Então, sem a Daenerys atacar Yunkai, essas companhias estariam livres para a Daenerys contratar. E aí sim, com algumas tropas mercenárias e com um bom número de soldados imaculados e provavelmente também com alguns navios, aí sim a Daenerys partiria de Astapor direto para Pentos. E também vale mencionar que eu acho que seria mais ou menos nesse momento, né, em que a Daenerys estaria ali em Astapor negociando, que chegaria o Arstan Barba Branca e o próprio Bellas o Forte, justamente mandados pelo Ilírio para buscar a Dany, né, e se tornar parte ali do seu conselho e da sua guarda. 5. Uma vez em Pentos. Nesse cenário alternativo, eu acho que a Daenerys chegaria em Pentos no final do 3º livro ou no começo do 5º. Lembrando que o 4º e o 5º livro se passam ao mesmo tempo, só que o 4º livro só foca em parte de Westeros e em Braavos. Ou seja, quando chegasse em Pentos, Westeros estaria num cenário de pós-guerra, com os Starks já derrotados, os Stannis na muralha, os Bolton controlando o norte, o Joffrey e o Tywin Lannister mortos e as terras fluviais totalmente devastadas. Em Pentos também chegaria meio que junto com a Daenerys o Tyrion, também para servir como conselheiro de guerra da Dany, e aí o Ilírio iria prometer apoiar a causa da Daenerys, apresentando para ela o seu grande trunfo, o jovem Griff, supostamente o filho legítimo do príncipe Rhaegar Targaryen e da princesa Elia Martell. E aí o jovem Griff iria propor casamento com a Daenerys, e ainda apresentaria para ela como dote, né, de casamento a Companhia Dourada para apoiar a causa deles. E aqui eu acho que a gente teria o grande dilema da história da Daenerys nessa versão alternativa. Lembrando que todos os personagens das crônicas passam por uma trajetória e por um arco de desenvolvimento para eles descobrirem quem eles são. Inclusive, no final do 5º livro, na versão canônica, é justamente isso que a Quaithe fala para Daenerys. Ela aparece em visões para Daenerys e fala: lembre-se de quem você é, Daenerys. E todos os personagens principais passam por isso. A história da Arya é uma história sobre identidade, a história do Tyrion é uma história sobre identidade, a história do Jon Snow é uma história sobre identidade. Todos eles estão aprendendo quem eles são de fato e qual o papel deles nesse universo tão caótico. E aqui na nossa versão alternativa, eu acho que seria esse momento da Daenerys em Pentos,
com a proposta de casamento do jovem Griff, que ela teria que escolher quem ela é de verdade. Esse seria o grande momento de dilema da história da Daenerys. Afinal, por mais promissor que seja casar com o jovem Griff, se ele é de fato filho do Rhaegar, ele teria uma pretensão ao trono melhor do que a Daenerys. Ou seja, no mínimo, se ela se casasse com ele, ela teria que dividir o trono com ele. Ou, ainda mais provável, ela teria que servir apenas como rainha consorte. Porque vamos lembrar que o Westeros tem uma péssima tradição, né, em relação a rainhas, né, e governantes mulheres. Inclusive, sempre me perguntam aqui no canal se na história oficial a Daenerys vai ou não se aliar com o jovem Griff. Eu sempre digo que não, porque a Daenerys teria que se rebaixar sua pretensão para se juntar ao jovem Griff. E na versão canônica, a Daenerys é muito mais poderosa que ele, justamente por ter dragões. Aqui na nossa versão alternativa, a Daenerys não tem dragões, então ela estaria numa posição muito mais vulnerável para tomar essa decisão. Mesmo tendo um exército com Imaculados, que é um exército muito competente, mesmo tendo mercenários, ela teria dificuldades para competir com a Companhia Dourada, que é a companhia mercenária mais poderosa do mundo e que tem cerca de 10 mil soldados. Então eu acho que a Daenerys nesse cenário ficaria muito dividida. Mas aí, quando ela estivesse perto de aceitar se casar com o jovem Griff, apareceria o Quentyn Martell oferecendo o pacto de casamento com Dorne e reivindicando a mão da Dany. E aí eu acho que a Daenerys iria romper relações com o jovem Griff e com o Illyrio, aceitaria o Quentyn Martell como marido e partiria para Dorne para receber apoio da Casa Martell. E aí no final desse quinto livro alternativo, quando o jovem Griff e a Companhia Dourada desembarcariam suas forças nas Terras da Tempestade, a Daenerys, o Sir Jorah, o Sir Barristan Selmy, provavelmente o Tyrion e o Quentyn Martell, além de um exército de Imaculados reduzido e algumas tropas mercenárias, desembarcariam em Dorne para começar a campanha pela retomada do Trono de Ferro da Rainha Daenerys I. E aí a gente teria uma espécie de Segunda Guerra dos Cinco Reis, ou uma Guerra dos Quatro Reis e uma Rainha, com o rei Tommen em Porto Real, apoiado pelos Tyrell e pelos Lannisters, o rei Aegon VI, o jovem Griff, nas Terras da Tempestade, apoiado pela Companhia Dourada, o único e verdadeiro rei Stannis Baratheon no norte, tentando retomar o Winterfell, o rei Euron Olho de Corvo atacando a costa da Campina, e por fim a rainha Daenerys I em Dorne com apoio Martell, tentando retomar o Trono de Ferro. E aí, nesse final, a gente teria um cenário muito parecido com o que a gente tem agora, no final do quinto livro, né? Com uma expectativa de um retorno da guerra total ali em Westeros a partir dos Ventos do Inverno. E para especular a partir daí, enfim, é muito difícil, né? Teria que ter os Ventos do Inverno para saber o que poderia acontecer de diferente. A gente não tem nem a versão canônica, né? Para especular o que viria a partir daí, a gente precisaria do sexto livro. Mas enfim, como eu disse, eu acho que a maior diferença desse meu cenário é que, sem ter os dragões, a Daenerys não teria o poder necessário para fazer a campanha na Baía dos Escravos. Então ela partiria muito mais rápido para Westeros, né? E acho que aí alguns personagens, como o Quentyn Martell, por exemplo, não teriam o destino que eles tiveram, porque a viagem deles seria muito mais curta e a Daenerys estaria em uma posição muito mais frágil, na qual ela seria quase impossível ela recusar Quentyn. E eu também não acho que a Daenerys vai se unir ao jovem Griff na versão canônica da história, então acho que esse rompimento deles também faria bastante sentido de acontecer na nossa versão alternativa. E aí, nesse caso, eu acho que na versão canônica, Dorne vai se unir ao jovem Griff. Aqui, Dorne iria de fato se unir a Daenerys. Enfim, também não me baseei muito no que poderia acontecer de diferente em Westeros, porque, teoricamente, mesmo que as ações da Daenerys possam ter consequências indiretas em Westeros, aí é muito difícil de prever o que mudaria ou não. Se a Daenerys fosse para Ashai, em vez de ir para Qarth, a gente provavelmente conheceria outros personagens na história que poderiam ter impactos diferentes na trajetória da Daenerys, mas obviamente não vou criar personagens do zero aqui, vou trabalhar só com o que a gente já conhece. E também, como eu sempre digo em cenários de What If, não dá para prever o que personagens como Varys fariam de diferente. São personagens muito, não vou dizer inconsequentes, mas muito imprevisíveis mesmo, né? Que tomam ações por conta própria que às vezes alteram todo o curso do reino, né? Então, na versão alternativa, eu pensei só no cenário da Daenerys e pra mim o Westeros meio que seguiria o mesmo caminho que seguiu na história canônica. Mas enfim,
Deixem nos comentários o que vocês acham que teria acontecido nessa versão da Daenerys sem dragões. E digam também o que vocês prefeririam. A história canônica, onde a Daenerys tem dragões, mas ela acaba parando na Baía dos Escravos, e tem todo o arco na Baía dos Escravos. Ou vocês prefeririam um cenário onde a Daenerys não ressurge os dragões, eles não voltam à vida, mas a Daenerys volta para Westeros muito mais rápido. Deixa a opinião de vocês, eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.